Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus 14, versículo 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedia as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-te ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidasse? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? A igreja pode se sentar. Essa é uma passagem bem conhecida, né? E a Bíblia vai nos dizer que antes desse acontecimento teve a primeira multiplicações de pães e de peixe. A Bíblia vai nos dizer que Jesus estava dando um sermão e ali havia mais de 5.000 homens, sem contar as crianças e sem contar as mulheres. E os discípulos de Jesus queriam dispensar o povo porque já estava anoitecendo e não tinha alimento suficiente para todos. Mas Jesus mandou ver o que tinha para comer e ali acharam um rapaz, um menino, com 5 pães e 2 peixes. E Jesus pegou, levantou ao céu e orou. E falou: pode servir. A gente lendo assim, a gente tem uma imaginação mais ou menos do que aconteceu. Agora pense os discípulos que viveu isso. Um baldinho pequeno e dando um peixe e um pão. Um peixe, um pão. Um peixe e um pão. Um peixe e um pão. Mais de 5.000 vezes. Porque se tinha 5.000 homens fora as mulheres, então isso se repetiu por várias vezes. Aí você vê o poder do nosso Jesus. Aí você vê o poder da transformação do impossível ao possível, né? Porque até os discípulos ficaram assim, um baldinho desse, ao tanto de gente, e ali Jesus começou o seu milagre. E os discípulos tiveram os privilégios de viver esse milagre, né? E a Bíblia vai dizer que todo mundo se saciou e ainda sobrou. Esse é o Jesus que eu sigo. Esse é o Jesus que você segue. Nada mudou, ele continua do mesmo jeito. Então, para Deus não tem nada impossível. O que é difícil para você, para Deus não é nada. E aqui está dizendo 2 peixes e 5 pão. Mais de 5.000 pessoas. Tem algum matemático para fazer essa conta? Algum cientista? Não tem, né? Parecia que o balde estava dentro do mar, né? Peixe, 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 peixe. Agora vamos pôr na padaria. Pão, 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 pão. Esse é o Deus que eu sigo, esse é o Deus que você siga. O Deus dos milagres. Então, imagina como estavam esses 12 discípulos, presenciando isso. E é uma coisa inexplicável, né? E a Bíblia vai dizer que, terminando isso, Jesus pediu para eles pegar o barco
e passar para o outro lado. E às vezes, quando a gente tem uma coisa muito fácil para fazer, quando a gente tem uma coisa que sabe, que domina, a gente perde o medo, né? A gente vai. Então pediu o quê? Os pescadores atravessar o mar. Coisa muito fácil, né? Porque é o setor deles. A maioria ali era pescadores. E o versículo 22 vai dizer: Jesus pediu, Jesus ordenou para atravessar para o outro lado. E qual que é a diferença de ordenar? Se Jesus falou que vai ordenar, não quer dizer que você não vai chegar ao outro lado. Jesus está garantindo: atravesse para o outro lado. Mas Jesus não está falando que não vai ter tempestade. Jesus não está falando que não vai ter levantes. Jesus não está falando que vai ser fácil. Jesus está falando: pega o barco e atravessa para o outro lado. E às vezes, na vida da gente é assim, né? A gente vai fazer uma coisa, isso eu já sei de cor sorteado, vai lá e dá errado. Por que deu errado? Porque a gente teve autoconfiança, porque a gente achou que era fácil, mas a gente não se preparou para os levantes, a gente não se preparou para o improvável, né? Porque na caminhada cristã sempre tem os levantes. Sempre tem os levantes. Às vezes uma coisa tão fácil, tem um levante ali, tem um levante aqui. Por quê? Porque você anda nos caminhos do Senhor, porque você serve o Senhor e você irrita o inimigo. Então os levantes vai estar sempre nas nossas vidas. E temos que estar preparado e focado em Jesus. E aqui vai dizer que a maré levantou e o vento era as contras. E eles ficaram apavorados. Então, no setor que ele estava, acostumado com tempestade, acostumado com onda, então você imagina o tamanho que devia ser essa tempestade. Não era uma tempestade pequena. Mas o que eu quero dizer com você? Porque às vezes Deus nos manda uma tempestade para nós grande, mas para Deus Ele sabe que você pode suportar essa tempestade. Mas o que acontece? A gente não sabe que pode suportar. Então Deus coloca os levantes para provar para você que você pode suportar. Porque Deus sabe da sua força, mas às vezes a gente não acreditamos em nossa força. Às vezes a gente achamos pequeno e Deus manda os levantes para que você passe por esse levante, para que você vença esse levante, para você falar: olha, eu podia e não sabia. Porque às vezes a gente duvida da nossa própria força. Porque temos medo de enfrentar o obscuro, de enfrentar o que a gente não conhece. E aqui vai dizer que a tempestade veio e eles ficaram com medo. Capítulo 24. Entretanto, o barco estava longe dos estádios à terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Isso quer dizer o quê? Que eles estavam longe da terra, que eles estavam longe de Jesus. E às vezes a nossa vida é assim. Às vezes os problemas vêm e é normal acontecer isso. Às vezes você está tranquilo, vem um problema. Aí você vai tentar resolver aquele problema, aí vem outro problema. Aí vem outro, aí começa a vir os levantes. Aí você fala para Jesus: por quê? Por que tudo de uma vez? Já aconteceu isso na minha vida e eu acredito que tenha acontecido na vida de vocês. Não vem um problema, você resolve em outro. Às vezes Jesus fala: manda 3, 4 para ele se capacitar, para ele ver que ele pode. E aqui não é diferente. Os discípulos ficaram desesperados, porque a onda estava longe, a onda estava forte, o barco já não havia mais terra, estavam longe de Jesus. E no capítulo 25 vai dizer: na quarta vigília da noite, na quarta vigília de noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. O que a palavra do Senhor está querendo dizer? E o problema daqueles 12 discípulos era o quê? O mar. E a Bíblia está dizendo o quê? Que Jesus vem andando sobre... Ajuda a pregar, a igreja. Jesus vem andando sobre... O problema dos discípulos era o... Esse é o Jesus que a gente segue. Ele vem andando sobre o seu problema. Ele vem andando sobre o problema seu. O que Jesus está querendo dizer hoje? A sua depressão, Jesus vem andando por cima. O seu desânimo, Jesus vem andando por cima. A sua falta de dinheiro, Jesus vem andando por cima. As suas injúrias, Jesus vem assim, andando por cima. Porque Ele resolve todos os problemas.
Então eu não sei o que está incomodando você, eu não sei o que está tirando a sua fé, mas eu sei uma coisa, Jesus mandou dizer, avisa que eu estou vindo por cima, avisa que eu estou vindo por cima. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do levante, eu estou vindo por cima. Assim diz a palavra do Senhor. E aqui a palavra vai dizer que Jesus veio andando para a água. Agora imagina você, num barco, vem alguém andando sobre a água. Nossos avós antigamente contavam umas histórias assombrosas para nós, né? O velho do saco, a mula sem cabeça, sabe, para assustar a gente, né? E eu acredito que nessa época devia ter muitas histórias, né? Aí você está no meio da tempestade, vem alguém andando sobre a água, é fantasma. A primeira impressão que teve, que vinha vindo fantasma. E Jesus diz, não tema, sou eu. Aí, o que acontece nisso daqui? Esse levante, como tem alguns levantes na vida da gente, alguns vêm para corrigir, outros vêm para fortalecer, outros vêm para ensinar. E muitos levantes vêm como oportunidade em nossas vidas. Jesus está perguntando hoje, como você está olhando para o seu levante? De que maneira você está enxergando? Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele não olhou o tamanho do gigante, ele olhou o tamanho do Deus dele. E ali ele não teve medo do gigante, porque o gigante era gigante para quem não estava focado, mas para quem andava nos caminhos do Senhor, era o nanico que estava ali, vai cair, em nome do Senhor vai cair. Então Deus está dizendo hoje, qual é a sua visão? Pega o seu levante, olhe de longe, porque todo levante Deus quer ensinar alguma coisa. Todo levante Deus quer corrigir alguma coisa. Todo levante Deus está dando oportunidade. E a Bíblia vai dizer que Jesus andou e Pedro e os outros 11 discípulos viram Jesus. E Pedro falou, Jesus, se é o Senhor, faça que eu vá até ti. Aí eu fico imaginando, qual foi a visão daqueles 12? Pedro estava falando mais seguro com Jesus do que no barco. E os outros, está mais seguro aqui, eu não vou no mar. Mas Pedro, com atitude, falou, se é o Senhor, eu quero andar sobre as águas. Se é o Senhor, faça-me que vai até a ti. E a Bíblia diz que Pedro deu uns passos, enquanto estava olhando para Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que quando Pedro começou a olhar para o vento, quando Pedro começou a olhar para a água, ele foi afundando. Não é diferente em nossas vidas. Às vezes a gente pede socorro para Jesus, aí Jesus fala, vai, pode ir que eu sou contigo. Aí você vai. Aí daqui a pouco você começa a olhar, não, mas é muito grande, não, mas é muito fundo, não, mas eu não vou. Aí você começa a desfalecer. Por quê? Porque você perdeu o seu foco. E aqui não é diferente. Quando Pedro estava focado no Senhor, ele andou sobre as águas. Mas o que eu quero dizer, essa oportunidade foi dada só para Pedro? Jesus deu oportunidade para os 12. Mas qual foi a visão? Ficar no barco. E qual a visão de Pedro? Não, ele andou, eu quero andar também. E pela atitude de Pedro, hoje você pode folhear a Bíblia aqui. Só tem 2 pessoas que andou na água. Jesus e Pedro. Só Jesus e Pedro andou na água. Ah, Pedro afundou? Afundou. Mas está escrito aqui que ele andou na água. Está escrito aqui que ele teve atitude. Está escrito aqui, Jesus, você está aí, eu vou até ti. O que Jesus quer de mim e quer de você hoje? Coragem, atitude. Não importa que o mundo vai falar que não dá. O mundo vai falar que você é doido. O mundo vai falar, não vai conseguir. Mas dê ouvido a Jesus. Se Jesus falou que vai acontecer, acabou. Acabou. Pode levantar do tamanho que for. Quanto maior, maior o tombo. A palavra do Senhor está dizendo, creia em mim. É o que basta. Não precisamos ficar, meu mundo está assim, meu mundo é diferente. Meu mundo é o mundo de Cristo. Esse mundo à parte aqui, nós estamos aqui de passagem. Nós temos que andar nos caminhos do Senhor,
temos que confiar na palavra do Senhor. E o resto, a gente vai passando. Jesus vai dando livramento. Jesus vai ensinando. Jesus vai falando, não vai ali, vai aqui. Mas até onde você está dando ouvido para Jesus? Porque temos que entregar 100%. E vai chegar uma hora que Jesus vai falar assim, desce lá naquela favela lá, onde tem um matador lá, e vai lá e fala de mim para ele. Quem? Eu e só você. E aí? Você vai? Se você estiver nos caminhos do Senhor, você vai. E volta sem nada acontecer. Porque é o Senhor que está garantindo. É o Senhor que está falando, pode ir, não vai acontecer nada. E você já está ouvindo uma pregação? Eu gosto de ouvir umas pregações curtas para poder tirar um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, né? E diz que tinha um rapaz lá que ele era DJ, né? Ele dava show, aí foi numa comunidade lá. E o cara falou assim, você vai falar o nome dos bandidos aí? E tem um que saiu da cadeia hoje. O apelido dele é Matador. Não esquece de falar dele. E o cara começou a dar o show e esqueceu. Esqueceu e falou o nome de alguns bandidão lá. E esqueceu de falar desse rapaz. Disse que quando ele desceu do show, do palco, já deram uma conenhada dele, levaram ele para um canto. E o cara falou assim, você sabe quem eu sou? Por que você não falou meu nome? Você vai morrer hoje. Aí disse que era uma rua sem saída e tinha um monte, né? Bem grandão assim. E nisso estava descendo uma senhora, aquelas de coco, assim, grandão, cabelão grande, aquelas crentes que faz barulho, né? E ela descendo falou assim, hoje não morre ninguém aqui, assim diz o Senhor. E esse matador, assassino, já estava com revólver para atirar nesse rapaz. Quando olhou, era a sua mãe. A sua mãe que estava orando por ele. A sua mãe que quando ele estava preso era a única que ia visitar ele. Aí ela falou assim, você está com seus coleguinhas, mas quando você estava lá na pior, quem foi te visitar sou eu. E o que eu quero dizer com isso? Quando tem uma pessoa orando, essa pessoa ela pode salvar um estranho, pode salvar um desconhecido, pode salvar uma pessoa que você nunca viu. Por quê? Porque o Senhor vai te dar essa recompensa. Vai lá e fala, vai lá e acontece isso. Mas o cara está com revólver, o cara está com espoleta, mas se Deus mandou, acabou, meu filho. Pode ir. E aqui o que aconteceu? Exatamente isso. A oportunidade foi dada e Pedro aproveitou a oportunidade. Pedro não teve medo de se afundar. E quando se afundou, a Bíblia vai dizer que Pedro gritou por socorro. Jesus, a Bíblia não diz que Jesus andou para estender a mão. Jesus já estava ali, com a mão esticada. E Jesus vai fazer o mesmo na minha vida. Jesus vai fazer o mesmo na sua vida. A hora que você estiver falando, não dá mais, não aguento, não suporto, me ajuda, Senhor. O Senhor já vai estar do seu lado. O Senhor vai estar do seu lado falando, estou aqui. E esse levante que eu coloquei na sua vida, eu só coloquei porque eu sei que você aguenta. E às vezes a gente duvida de nós mesmos. Então o que a palavra do Senhor quer dizer hoje? Nós devemos andar no caminho do Senhor. Nós devemos ter fé. Nós devemos olhar as oportunidades que Deus nos dá todo dia. Todo dia você tem a oportunidade de dar de comer a alguém. Todo dia você tem a oportunidade de falar da palavra do Senhor a alguém. Todo dia você tem a oportunidade de abraçar alguém. Porque tem muita gente aí fora que está precisando apenas de um abraço. E a família não abraça. E o amigo não abraça. E ninguém abraça. Porque quando você está por cima da carne seca, todo mundo abraça. Agora quando vem as dificuldades da vida, os amigos somem. Então, Deus vai dando oportunidade para mim. Deus vai dando oportunidade para você. E Jesus está perguntando, o que você tem feito com as oportunidades que eu te dou? Todo santo dia. Todo santo dia. Às vezes,
pessoa vem pedir uma esmola e a gente pensa, vou dar esmola para esse cara, ele vai se drogar. Vou dar esmola para esse cara, ele vai beber. Mas se a pessoa estiver passando fome mesmo, se a pessoa estiver passando necessidade mesmo. Teve uma vez que um rapaz veio pedir para mim, ele estava com a cara assim meio de alcoolizado, mas não dá para dizer se ele estava alcoolizado, não dá para dizer se ele estava cansado, não dá para dizer se ele estava doente. E eu fiz igual o mundo, não tenho, sabe? Assim, instantâneo. E na hora meu Espírito Santo me cobrou. Ajuda ele. E ele já estava saindo da loja. Eu falei, volta, tô aqui. Aí os caras falaram, mas ele vai tomar, não sei. Ajudei, fiz minha parte. É o que o Senhor quer de mim. O que ele vai fazer, já é com ele. Então, às vezes, pequenos detalhes que a gente faz nas nossas vidas, Deus vai abrindo portas. Deus vai, não, esse meu filho vai. Então, às vezes a gente fala assim, não vou fazer isso, mas pequenas coisas agrada tanto o Senhor que você não tem noção. Pequenas coisinhas que você faz, uma blusa velha que você dá para um farol para alguém, uma cesta básica que você dá para uma pessoa que não vai fazer falta para você, isso faz uma diferença tão grande na vida das pessoas. Eu congregava numa igreja, onde o Jorge também congregava, e a minha empresa sempre deu cesta básica. E Deus sempre tocou no meu coração, eu preciso de uma cesta, mas eu quero 3. Todo mês eu pegava 3 cestas. Uma cesta para mim, uma cesta para minha mãe, uma cesta para a igreja. Outro mês, uma cesta para minha mãe, dura 3 meses. Aí dava cesta para outra pessoa. Só que chegou uma época que começou a juntar cesta na igreja. Uma cesta que eu tinha dado 2 meses, estava lá ainda. E isso magoou muito o meu coração. Porque tanta gente passando fome e a cesta ali. Não sei o que houve, não sei se teve um desentendimento, desencontro, mas as cestas acumularam. E eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, não quero mais doar cesta aqui. Eu quero doar cesta para quem precisa. E continuei firme nessa oração. E chegou num sábado, eu levantei, fui cortar o cabelo. O trabalho de Deus é maravilhoso, né? Sábado eu fui cortar o cabelo. E onde eu fui cortar o cabelo estava vazio. Alguém já viu um salão vazio de sábado? Aí cheguei lá, cortei o cabelo, estava de bicicleta e comecei a andar. Fui parar lá no Jardim Cumbica. Aí lembrei que tinha um colega meu que morava lá, falei, vou fazer uma surpresa para ele. Aí o trabalhar de Deus é maravilhoso. Cheguei lá, o cara estava barbudo, gordo, morando num cômodo, ele, a mulher e 3 filhos, passando necessidade, depressão profunda, 3 meses que não saía nem no portão. E Deus falou, é aqui que a sua cesta vai ficar. Eu falei, obrigado, Senhor. Mas aí eu fiquei, como é que eu vou falar para uma pessoa que eu vou dar uma cesta? E se a pessoa entender mal? E peguei o telefone dele, saí e cheguei em casa, aí com muito cuidado, liguei para ele, expliquei. Falei, então a cesta está sobrando, meu, e Deus tocou no meu coração para entregar para você. Aí ele já começou a chorar do outro lado da linha. Nem minha família pergunta se eu estou passando fome. Aí você aparece aqui e começa a me trazer cesta. Falei, não, mas Deus tocou. Aí eu falei, sábado eu vou levar a cesta para você. Aí sábado eu cheguei em casa, fui chamar o Uber. Aí o Espírito Santo falou, vai no mercado ali, compra bolacha para os meninos, compra Danone para os meninos. Eu fui e comprei. Não tem preço que paga a felicidade da pessoa que está recebendo. A alegria daquelas crianças, a dificuldade que aquela família está passando. E ali, eu fiquei 6 meses ajudando essa família, até ele sair da depressão. E ali Deus me mostrou, porque eu não acreditava em depressão. Vou ser bem sincero. Eu achava que depressão era frescura. Eu achava que depressão era falta de Jesus. Eu achava mesmo. Mas ali Deus me mostrou. A pessoa tem medo de ir no portão. É um negócio muito assustador.
E ali eu comecei a respeitar mais quando eu vejo as pessoas falar que tem depressão, porque é uma coisa muito dolorosa, muito complicada, e às vezes a família vira as costas. Às vezes a família tem o mesmo conceito que eu tinha, que para mim depressão era a falta de Jesus, mas é uma doença silenciosa, uma doença que mata. Então o que eu quero dizer com isso? Que Jesus dá oportunidade para todos nós. Nós temos que procurar fazer o bem. Nós não temos que ficar dando atenção para o mundo. O mundo já é do maligno. A palavra do Senhor diz isso. O mundo já é do maligno. Nós somos escolhidos do Senhor. Escolhido para quê? Para fazer a diferença. Escolhido os pecadores olhar e ficar babando. Olhar e ficar com inveja. Olhar e querer ser igual a você. Para isso que Jesus chamou nós. Vai e pregar o evangelho. Anda como Jesus andou. Faça como Jesus fez. Na dúvida, Jesus, o que o Senhor faria nisso aqui? Jesus vai te dar um sentido na vida. Jesus vai falar, não, vai por aqui. Muitas vezes a gente quer ir por nós. E quando a gente vai por nós, a gente quebra a cara, né? Porque a gente acha que, é aqui. E às vezes não é. O trabalhar do Senhor é diferente. O trabalhar do Senhor é uns caminhos meio confusos, né? Que as pessoas que estão olhando falam, vai quebrar a cara. Aí no final não quebra a cara. Porque o Senhor sabe onde é que vai dar o final dessa história. O Senhor sabe conduzir. Então o que o Senhor está querendo dizer essa noite para você? Ele falou, não, vou acabar o mundo. Por quê? Porque tem um escolhido ali. Tem um que está andando nos meus caminhos. O mundo está podre, mas tem um ali, ó. Eu estou vendo. E Deus mandou Noé fazer a arca. Os historiadores da Bíblia dizem que o número que se aproxima mais do começo da construção da arca até o final é aproximadamente 100 anos. Você imagina 100 anos, mas você está fazendo uma arca porque Deus vai mandar um dilúvio. Estou fazendo uma arca porque Deus vai mandar. Estou fazendo uma arca porque o mundo vai acabar. 100 anos. Então não dá para falar que aquele povo não tem chance. E o que é mais interessante, como o ser humano é cabeça dura, né? A Bíblia vai dizer que quando a arca estava pronta, Deus falou para os animais, um casal entrou todos os animais. O ser humano, 100 anos, não entrou. Às vezes a gente vai mimar do mundo, mas a gente tem que se apegar nisso aqui, ó. A palavra do Senhor. Deus deixou aqui, ó. Tudo que você quer da sua vida, toda decisão pelo caminho, está aqui. Jesus deixou, está aqui o guia, está aqui o seu GPS da sua vida. Se perdeu, opa, já está a rota feita. Então o que a palavra do Senhor está dizendo hoje? Se apegue mais ao Senhor, ouça mais as palavras do Senhor, ignore as coisas ruins que vem no mundo, porque a partir do momento que você começa a andar no Senhor, talvez você não perceba, mas as pessoas percebem que você está diferente. Algumas, muito pouco, vão querer ser igual a vocês, mas a maioria vai torcer para você. Tropica, cai, não vai dar certo. Que era um bêbado, que era um desajeitado, que era um rapieiro, não, hoje está pregando. É porque Jesus faz isso. Jesus pega um baldinho e tira mais de 5 mil peixes. Jesus pega um baldinho e tira mais de 5 mil pães. O que é para Jesus mudar a vida de uma pessoa torta? Para ele não é nada. E para encerrar, a palavra hoje é minha curta, porque eu me preparei muito, mas Deus colocou isso no meu coração. Gostaria de deixar aqui um versículo de Isaías 41:10.
eu me apego muito, às vezes quando a gente dá uma fraquejada na fé, às vezes quando a gente tem uma decepção. Porque esteja preparado para ter decepção. Porque a gente espera muito das pessoas e as pessoas são pecadoras igual a nós. E às vezes a gente quer até parar, às vezes a gente quer dar uma pausa, às vezes a gente fica meio, mas é isso mesmo. E a palavra do Senhor diz que tem que estar focado nele. Né? Quem mandou você estar focado na direita ou na esquerda? Errado é você. Está focado aqui. Jesus é o centro. E às vezes a gente dá umas vaciladas. E aqui em Isaías, a palavra do Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não se assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada. Eu descontente contra ti perecerão. Essa é a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você. Todos que estão levantando contra você, todos que estão caluniando você, você não precisa fazer nada. A palavra do Senhor diz que nós já estamos justificados. Então você não tem que fazer nada. Tudo que estão dizendo contra você vai acertar com o Pai. Não adianta a gente querer resolver. Deixa eu falar. Se está falando é porque você está no caminho certo. Se está falando é porque você está incomodando. E quando você está incomodando, você está fazendo a obra do Senhor. A obra do Senhor incomoda aquele que está fazendo. Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço essa rica oportunidade. Que o Senhor possa meditar nessa palavra. E a palavra do Senhor.